vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajudam o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Antes de iniciarmos, um recado muito importante. Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duquerini, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou Duquesa, princesa da comilança. Deixe seu like, curta, comente, compartilha, siga um dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigado. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou o Crono. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros e péssimas notícias sobre Resident Evil. Calma, não é sobre Resident Evil 9 Requiem. Pelo menos até aí tá tudo certo, tá tudo bem. Apesar que já vi teoria de que aquele monstro feminino era o Leon. Oh meu Deus! O pessoal procura caroço e angu. Nesse ponto eu acho mais fácil o monstro ser a Alice e a Grace ser filha do Wesker. É mais fácil. Porque os caras simplesmente pegaram a galinha do ovos de ouro, Leon Scott Kennedy, e transformar numa boa. Do nada. Off-screen. E numa boa, apesar de aterrorizante, fantástica, ser o Leon seria patético. Então esquece essa porra, não tem nada a ver. A notícia triste já é uma coisa que a gente esperava. Já era esperado. Estamos falando de Resident Evil, o reboot, o filme novo, cujo diretor é até que tem um currículo interessante, nós já fizemos vídeo sobre isso, mas aí ele vai cair exatamente no mesmo ponto do meu primeiro vídeo do canal, que eu vou deixar o card aqui em algum lugar, deve aparecer aqui assim, mais ou menos aqui. Vou tentar deixar aqui, bonitinho, que é o seguinte: por que todo filme de Resident Evil é ruim? Por quê? Eles querem que seja ruim. Não tem outra explicação. É pra ser ruim. É pra ser uma merda. E esse, aparentemente, segundo rumores que eu perdi, mas hoje procurando algumas notícias sobre o Requiem, me veio à atenção uma notícia sobre o filme, um rumor, né, sobre o filme que eu tinha deixado bem aqui de lado, mas que complementa aquela história da entrevista, onde o diretor falou que não vai abordar a história dos jogos, ele quer contar uma história diferente, porque a história do Leon já é contada nos jogos. Cara, é a mesma coisa. Vamos lá, vamos supor, vou fazer um filme do Homem-Aranha. Aí eu falo, não vou contar nada sobre o Homem-Aranha, porque todo mundo já sabe as histórias do Homem-Aranha, porque tem HQ, tem animação, tem jogo, tem filmes. Então, aí o diretor simplesmente fala, não, vamos dar um filme do Homem-Aranha, mas não vamos falar sobre a história do Homem-Aranha. Vamos fazer um filme do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha. É tipo a mesma estratégia de vamos fazer um filme de Mortal Kombat sem personagem de Mortal Kombat como principal. Faz sentido pra você? O filme de Mortal Kombat sem personagem principal sendo do Mortal Kombat. Aí tivemos Cole Young. Infelizmente está vivo no segundo filme, mas pelo menos sabemos que o protagonista é Johnny Cage. Não sei que alguém faça uma cagada muito grande a partir do primeiro trailer que já saiu, que já cobrimos. E aí os caras falam, não, vamos botar o Cole Young como principal e o Johnny Cage é só como aparente principal, né? É um trailer clickbait, né? Um trailer cinema bait, onde o trailer fala uma coisa e o filme é outro.
infelizmente acontece. Medo agora. Mas então, vamos ver a notícia que eu encontrei e nem foi num site lá muito, sei lá. É um rumor. Mas puta que pariu, que rumor preocupante. Vamos lá. Resident Evil. Vazamento do novo filme revela conexão com jogos. Será? Isso me parece tirado do cu. Como sabemos, a PlayStation Studios está trabalhando em um novo filme em live action baseado na franquia Resident Evil, tendo em vista que ela será a terceira tentativa de adaptar a saga para as telonas. Muitos fãs estão ansiosos para descobrir qual abordagem o projeto irá adotar e as similaridades com os jogos. Segundo um novo vazamento, a trama será ambientada entre os eventos de Resident Evil 2 e 3. As informações foram divulgadas pelo insider Daniel RPK. Eu ainda não achei esse tweet falando disso, mas eu vou dar uma procurada. De acordo com os fatos, quer dizer, com os novos rumores, né? Porque normalmente vem de acordo com os fatos, né? Então vamos lembrar que isso aqui é rumor. De acordo com os rumores que começaram a circular esta semana, lá atrás, a história do novo filme de Resident Evil será focada em Brian, um entregador de órgãos, interpretada por Austin Brands, de The Walking Dead. Pra quem não sabe quem é o Austin Brands, vou dar um spoiler de The Walking Dead pra vocês pegarem exatamente quem é o personagem que ele faz em The Walking Dead. Lembra quando o Carl tomou um balaço no olhinho? Lembra o moleque otário que dá um tiro no Carl? Esse é o personagem que o Austin Brands estava interpretando em The Walking Dead, que parte em uma entrega noturna para o Hospital Geral de Raccoon City. Durante o trajeto, ele atropela uma mulher misteriosa em uma estrada montanhosa coberta de neve, desencadeando uma série de acontecimentos estranhos. Que por aí já dá um roteiro meio merda. Primeiro que assim, gente, transporte de órgão é um negócio absurdamente emergencial. Você não pega um rim, um coração, um pulmão e simplesmente põe num carro e fala: galera, vamos levar de carro. Se no Bostil, onde nós moramos, a grande maioria dos meus inscritos, transporte de órgãos normalmente é feito, no mínimo, dependendo da localização, por via aérea, carro, avião, helicóptero. No Bostil é assim. Na porcaria de um país de terceiro mundo é assim. Você acha que nos Estados Unidos os caras vão mandar um entregador de órgãos? Você acha que tem essa função de entregador de órgão? E vai mandar o cara de carro? Carro? Mesmo que seja uma ambulância. Cara, de uma cidade pra outra, a maioria dos hospitais tem a porcaria de um helicóptero. Vai mandar um órgão de carro. E aí, assim, já tem um pequeno problema. Ele fala que é entre Resident Evil 2 e 3. Sabendo que nós sabemos, né? O diretor não deve saber de bosta nenhuma. Diz que é um fã da franquia, mas se esse rumor for verdadeiro, ele é fã de bosta, né? Porque não sabe de merda nenhuma. A gente sabe que o 3 começa antes do 2 e termina depois do 2. Se é pra estar nesse meio entre um e outro, ele tá nos eventos de Raccoon City. Não pode ser depois do 3. Ele pode dizer que começa... Aí assim, o rumor ele teria que ser... Ele começa entre Resident Evil 2 e 3 e a história passa a ser depois. Por quê? Porque no 3 a gente sabe que Raccoon vai... Aí, agora no Wreck, a gente sabe que alguma parte da cidade sobreviveu à explosão, que não é nuclear. É uma grande ogiva de destruição, é um míssil balístico. Que existe, nem todo míssil balístico é nuclear. Existe míssil balístico com capacidade nuclear? Tem. Mas é um míssil balístico. E aí é o seguinte, a gente sabe que o Hospital Geral acabou. Antes do término de Resident Evil 3, o Hospital Geral faz... Seja no remake, seja no Resident Evil 3
original, o Hospital Geral já era. Então, assim, ele não tem um destino para chegar. Continuando aqui a nossa leitura. Segundo a sinopse vazada, a mulher sobrevive ao impacto, mas seu comportamento levanta suspeitas. Ao tentar ajudá-la, Brian acaba envolvido em um surto biológico repleto de mutações grotescas e criaturas criadas em laboratório, incluindo um monstro com tentáculos típicos da franquia. Parece a descrição de um hentai. Meio merda, né? A sinopse vazada meio bosta. A ambientação em Raccoon City, somada ao fato que o suposto vazamento menciona que a epidemia ainda está acontecendo, ok, ainda estaria acontecendo, além do fato que não existe menção à destruição da cidade. Pera, se a epidemia ainda está acontecendo e não existe um fato mensurado relacionado à destruição da cidade, então a epidemia não está acontecendo. Se entre o 2 e o 3, não pode ser o cenário do 9, aonde a gente sabe que parte de Raccoon City tá destruída, completamente destruída, e a parte que não tá destruída também tá meio merda. E aí, assim... reforça a hipótese que o longa passa cronologicamente entre os dois títulos clássicos da Capcom. Vocês estão malucos? Porque no caso, ele não se passa entre os dois. Se for o caso dele, ainda tá indo para Raccoon City. Vamos supor que ele está de ambulância, que ele não está indo de helicóptero. Já que ele atropela alguém, então ele está indo de carro, e eu imagino que seja uma ambulância, né? O cara não vai botar, sei lá, um órgão e um Chrysler ou um carro civil normal e falar, não, eu vou levar esse órgão aqui sem um carro não identificado. Não, tem que ser um carro de hospital, seria uma ambulância, com rádio, com equipamento, tudo certinho. E ninguém passou pelo rádio, nem do hospital de onde ele saiu, até o hospital de Raccoon, que tava em crise, de que, ó, o seguinte, tá dando merda aqui, esquece essa porra, vai pra outro lugar, não vem. Ninguém passou um rádio pro cara, ele continuou indo pra Raccoon City com o surto estourando, e ninguém teve a sensatez de avisar o cara. Apesar da conexão aparente entre os jogos, o diretor do novo filme já declarou anteriormente que não pretende seguir fielmente o cânone original. A adaptação, portanto, pode usar elementos conhecidos apenas como referências, em vez de recontar fielmente a narrativa dos games. Até o momento, a produção ainda não teve detalhes oficiais divulgados. Caso o rumor seja verdadeiro, isso também criaria uma boa conexão com Resident Evil Requiem, o novo jogo da franquia, que irá retornar aos destroços de Raccoon City cerca de 30 anos depois. Simplesmente não faz sentido, né? Eu pergunto, você está animado pro novo filme Resident Evil? Eu falo, mano, até o momento, acho que, sei lá, morder um tijolo deve ser mais interessante do que um filme assim. E aí entra aquela, mas o diretor, ele é um bom diretor, faz bons filmes de terror. Eu falo, tá, não duvido que seja um bom filme de terror, só vai ser um péssimo Resident Evil. Como naturalmente é, parece que é feito pra ser ruim, é feito pra ser uma bosta. Se ele realmente fosse um fã, ele saberia como um fã quer. E o fã não quer história nova, personagem novo que não vai agregar em merda nenhuma. Ele quer saber mais do que ele já sabe. Ele quer adicionar coisa, ele quer adicionar lore, ele quer saber, ele quer ver o clássico, ele quer ver personagem conhecido, ele quer olhar pra tela e falar, caramba, é ali, olha, nem que seja um easter egg, olha a Jill ali, ela tá correndo, parece ter um monstro, sabe? Mesmo que não fosse focado nos personagens principais, dá pra fazer várias histórias pra... Uma porra do maluco levando um órgão. Sabe, o cara já fora da linha da franquia. E aí os caras me vêm com a ideia de que não, ele vai só passar pelos destroços, mas ninguém falou nada de explosão e... Tá meio merda. Vamos lá. E aqui o tweet que eles comentaram, a fonte, que é um rumor, né? Que é o Daniel RPK, Daniel Rittman. Que ele também traz muita coisa da Marvel, assim, ele acerta bastante coisa, mas erra bastante coisa também.
E assim, qual que é o meu medo? Hollywood é uma merda. Nossa, como os caras tão horrível ultimamente, meu Deus do céu. Pelo menos a única coisa boa, entre aspas, que veio aparentemente de Hollywood. Eu nem fiz resenha de Quarteto Fantástico porque eu nem gastei dinheiro no cinema pra ir ver. Foi sobre o Superman e aquele problema, spoiler pra quem ainda não assistiu o filme do Superman, vai ver porque é bom, eu gostei, eu dou nota, nem lembro a nota que eu dei originalmente, mas pra mim, eu revi ele esses dias, é 8, acho que é uma nota razoável, um 7,5, 8, não é perfeito, mas que tem um acontecimento no filme do Superman, spoilers, tá avisado, acabei de falar que é spoiler, pô. Qualquer coisa, foda-se, é um spoiler besta. Que é o seguinte, Jor-El e os pais do Superman mandaram o Superman para ser um conquistador da Terra. Aí sabe este S no meu peito? Ele simboliza suruba. Por quê? Porque além de mandar o Superman como um conquistador, ele devia fazer um harém de mulheres para perpetuar os genes kryptonianos. Meu filho, Mr. Catra, tem 30 filhos. Quer transformar o Superman no Catra? Falecido. E assim, não faz sentido. O S é esperança, por mais que o Rope no filme do Snyder e a dublagem STS significa esperança. No original, no inglês é Hope. Mas de fato, o S no peito do Superman é um símbolo de esperança. Isso é canônico. O símbolo da casa El é esperança. Aí o esperança virou safadeza? S de safadeza? Pra você montar um harém, dominar a Terra e transformar os humanos em kryptonianos pra ascender a sociedade humana. Jor-El jamais, dentro do cânone de Superman, faria uma coisa dessas. Simplesmente bobagem. Idiotice. Mas voltando, só pra terminar esse pod de rumor do Superman, tem uma entrevista do James Gunn onde ele dá a entender de que sim, aquela mensagem não está correta. Então houve um retcon após o filme ser encerrado, porque no filme todo mundo diz que a mensagem tá certo, mas que a mensagem foi manipulada, o que significa que talvez nos próximos filmes o Superman não seja um conquistador. Até porque sua prima, Kara, ela não é uma conquistadora. Não no cânone. E a gente sabe, pelo filme do Superman, que ela e o Superman já se conhecem há algum tempo. Você acha que ela, que já veio mais velha, não diria... Não, Clark, a gente veio aqui pra... E aí, ao invés dela tá ajudando a salvar as pessoas, etc., como a Supergirl, ela tá andando pela Terra farunfando, fazendo filho, né? Ela devia aparecer grávida pra ter mais uma linhada de kryptoniano na Não. Então, assim, provavelmente a mensagem foi manipulada pelo Lex Luthor, que no caso usou a engenheira pra montar aquela coisa de Superman conquistador, etc., como a gente viu no filme do Superman Legacy. Spoiler dado. Voltando aqui. Então aqui, vamos lá. Assim, a tradução do que ele disse é exatamente o que tá na notícia. Sinopse de Resident Evil de Zack Cregger. Brian Austin seria o ator aqui. Nós vamos só dar uma olhadinha aqui. Ó. Esse é o ator, esse é o Brian. Vocês podem não estar reconhecendo ele porque ele tá com um bigodinho, uma barbichazinha. Mas sim, ele é aquele moleque que deu um tiro na cara do carro lá em The Walking Dead. Então esse aqui é o ator. Qualquer coisa vocês procuram o nome dele aí novinho, que vocês vão lembrar. Ele está em The Walking Dead. Estava, né? Porque o personagem já morreu. Nossa, deu outro spoiler de The Walking Dead, uma série que já tá aí há 1000 anos, né? Tem 11, 12 temporadas e mais uns spin-off, whatever. Um descontraído entregador de órgãos, cara, que profissão é essa? Não, só falta ele tá indo pra Raccoon City num carro, ouvindo um sonzinho, tipo, vamos levar esse órgão aqui. E assim, não viu a mulher zumbi andando no meio da estrada nas montanhas.
Que até que faz sentido um zumbi andando pelas montanhas, mas aí seria de Resident Evil 1. Porque esse é o plot de Resident Evil 1. Sim, infectados estavam escapando pelas montanhas de Arklay e estavam tendo várias mortes nas montanhas de Arklay. Só que aquela parte da montanha de Arklay não tem neve. Perto das mansões Spencer e da outra mansão, não tem árvore. Tem duas mansões, tá? Resident Evil 0 e Resident Evil 1. E aí, se esse fosse o caso de ser um acontecimento nas montanhas, aí ele estaria adaptando mais ou menos 0 e 1. Não entre 2 e 3. Estaria entre o 0 e o 1. Aí faria muito mais sentido ele não receber uma chamada de rádio. Faria muito mais sentido. Aí a história se encaixaria. Porque ele não estaria adaptando Resident Evil 2 e nem Resident Evil 3. Estaria adaptando acontecimento entre o 0 e o 1. O hospital estaria inteiraço, faria muito mais sentido. Mas aí eu duvido que o Daniel RPK manja de Resident Evil, porque provavelmente esse cara nunca jogou um jogo de Resident Evil na vida. Porque não se encaixa entre o 2 e o 3. Se for um caso de um zumbi nas montanhas, é entre 0 e 1. 0 porque é onde a gente tem o surto em uma das mansões, separada da mansão de Resident Evil 1, onde acontece as coisas do Resident Evil 1, aonde a Rebecca Chambers está ali, no caso, com Billy Coen, que também estava sendo transportado, e aí eles se encontram, vivem os acontecimentos de Resident Evil 0. Billy Coen é dado como morto e a Rebecca acaba se refugiando na mansão onde ela encontra Chris, Jill, Barry, Wesker e o restante dos stars que já morreram. E por acaso sobrevivem Chris, Jill, Barry e Rebecca. E sim, aí se fosse o caso dele estar situando essa história nos acontecimentos entre 0 e 1, faria todo sentido a história, porque ninguém ia passar um rádio falando: olha, o hospital geral tá uma merda, tá tendo um surto de zumbi aqui. Porque a Raccoon City tava um caos, tava passando reportagem na TV, tava repercutindo em tudo quanto é lado. Pra quem jogou o Resident Evil o 3 Remake, que é uma merda, mas quem jogou o 3 Remake sabe que tem até na introdução notícias, tá passando e você vê que aquilo tá sendo coberto. Você tem filmagens dos acontecimentos, aquilo repercutiu nacionalmente. É impossível que um cara dentro de uma ambulância, com rádio, com tudo quanto é coisa, a galera que tava lá também monitorando a chegada do órgão, não mandou um rádio pra esse cara, falou: mano, tá tendo um surto absurdo aqui. E aí faria sentido ele encontrar montanha, tentáculo, aí tem, porque os tentáculos seriam da Project 42. Na primeira mansão. E aí faria sentido ter BioW, ter os inimigos e tal descritos aqui, mas só terminando de ler, né? Porque eu já tô desmembrando o rumor e falando: olha, isso aqui não é entre 2 e 3, não, isso aqui é entre 0 e 1. Vocês estão viajando. E aí é o seguinte: enviado, né? Entregador descontraído é enviado para entregar tarde da noite no Hospital Geral de Raccoon City. A caminho de uma estrada nevada nas montanhas, ele acidentalmente atropela uma mulher desconhecida em seu carro. Ela sobrevive, mas algo está muito errado. Enquanto tenta ajudar, Brian se depara com um surto generalizado envolvendo mutações horríveis baseadas em tentáculos e monstruosidades bioengenheiradas. Nossa, que tradução. Google, você fez uma tradução lá, né? Monstruosidades bioengenheiradas. Esse é um famigerado tweet que gerou a reportagem com o rumor. E assim, o que eu penso sobre isso? Vamos só aqui. Depois de ver Al Abrams com armas, sabemos que 1000% que ele vai sacar fora o sucesso desse filme. Por quê? Porque assim, ele atirou no olho do carro. E aí, tipo, aí assim, a galera zoou e tal, falando: mano, assim, o Twitter só foi aloprar isso aí, né? Anyway, esse aqui foi o tweet original que gerou esse rumor. Vamos, só por desencargo de consciência, dar um Google sobre como é feito o transporte de órgãos nos Estados Unidos, só pra gente dar uma olhadinha. Então aqui, ó, a resposta gerada por IA, né? Ok, mas aqui tem as fontes, etc e tal.
O transporte de órgãos nos Estados Unidos é uma operação complexa e coordenada pela United Network for Organ Sharing, UNOS, que gerencia o Sistema Nacional de Transplante para garantir que os órgãos sejam distribuídos de forma segura e equitativa. Esse transporte envolve equipes médicas, profissionais, voluntários para remover, embalar e transportar o órgão do doador para o receptor usando equipamentos especializados. E em alguns casos, meios de transportes rápidos como drones, de acordo com a necessidade e a viabilidade do órgão. Ou seja, os caras têm helicóptero, tem drone, dá para mandar para avião. Sabe, é um negócio que tem que ser rápido, porque o órgão ele não sobrevive muito tempo depois dele ter sido retirado do doador, ele tem que ser às pressas e justamente para o receptor. E vamos supor que o trajeto de carro tenha que passar por uma montanha com gelo. Eu vou mandar de carro? Obviamente não, seria no mínimo um helicóptero. Um drone seria mais viável. Um helicóptero, um drone, mas de carro não faz sentido nenhum. Então assim, sabe, quem escreveu o roteiro tava meio louco. Então assim, o transporte é uma etapa crítica. Então para garantir que o órgão chegue em boas condições, a equipe médica utiliza os métodos rápidos e eficientes. Um carro em meio à neve não é rápido nem eficiente. Aéreo ou terrestre. Sim, pode acontecer terrestre. Não numa estrada com neve. Em alguns casos, drones são utilizados para fazer esse transporte. Então, assim, é uma coisa absurda. Então, assim, uso de recursos. É essencial o uso de recursos logísticos, como os veículos e pessoal, para garantir que o órgão chegue ao hospital do receptor dentro da janela de tempo adequada para a cirurgia e transplante. Então, tem que ser o mais rápido possível. O processo visa segurança do paciente e equidade de distribuição dos órgãos, com uma infraestrutura que permite que mais de 48 mil transplantes sejam realizados anualmente nos Estados Unidos. E a gente sabe que o tempo é crucial, e aí ele vai dar todos os detalhes. Então, seria meio merda eu colocar que vai ser de carro, numa estrada de gelo, mesmo que não estivesse nevando. Se a gente sabe que a estrada passa por uma área nevada com risco de nevar, não vai ser de carro. É a mesma coisa de eu souber que, pela previsão do tempo, vai ter um nevoeiro descendo a serra e eu mandar um órgão de São Paulo para Santos pegando a operação descida, sabe? Vai todo mundo em comboio devagarzinho porque a névoa tá muito... sabe, o nevoeiro tá muito forte. Vai de avião, vai de helicóptero, não vai de carro. Nossa, mano, é um furo absurdo. E assim... a profissão do cara é transportador divertido de órgãos. O cara já, assim, se for verdade, primeiro que não faz sentido passar entre 2 e 3, teria que passar entre o 0 e 1, porque no 0 você tem ali já o início da infecção, o 1 você vai ter o final dos acontecimentos, onde a mansão do 0 vai pro saco e a mansão do 1 também vai pro saco no final, e nesse caso, o Hospital Geral de Raccoon City não saberia de nada, não haveria notícia na TV, ninguém ia estar passando rádio, não ia ter um grande alarde sobre uma grande infecção acontecendo na cidade, como acontece entre 2 e o 3, na verdade entre o 3 que começa antes do 2 e termina depois. Então não seria Raccoon City o foco dessa história, não a infecção em Raccoon, seria a infecção nas montanhas Arklay, o que é Resident Evil 0 e 1. Se é a história sobre zumbi em montanha, é Arklay, que está ali próximo ao entorno de Raccoon City, mas não na cidade. Até porque até o surto chegar na cidade, o William Birkin teve que ser baleado, liberar o vírus, pisar ratos infectados, cair vírus dentro do sistema de água e etc, e todo mundo ficar infectado. Mas na montanha, onde tem armas biológicas que escaparam dos laboratórios nas montanhas Arklay, nas mansões, onde você tinha a Queen Leech, e no caso, os acontecimentos que aconteceram lá na mansão de Resident Evil 1, aí sim faria sentido. Agora, entre 2 e 3 já não faz sentido. Então a gente já sabe que, olhando esse roteiro, esse rumor, eu olho pra isso e eu sinto uma coisa desse tipo. Ah.
No, God! No, God, please, no! 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 Gente, parece que o cara tá fazendo pra ser ruim. Ah, mas ele é um gênio do terror. Mas tá ruim. A sinopse, o rumor é horrível. Não, cara, não. E assim, dá pra usar essa sinopse? Tirando a parte do menino que parece ser, que vai ser cheio de piadinha enquanto transporta um órgão. Literalmente tá com a vida de uma pessoa nas mãos e vai ser um cara zoeiro. Deve estar meio merda. Mas assim, dá pra usar essa sinopse? Dá, mas não dá pra usar entre o 2 e o 3. Dá pra usar entre o 0 e o 1. E aí dá pra construir uma história fantástica, mas não vai ter Raccoon City. Vai ser basicamente a floresta e aí talvez as mansões. E talvez no final do filme, supondo que ele consiga escapar das armas biológicas, das criaturas, etc., ele chegasse no hospital de Raccoon, onde tudo seria abafado. E aí você pode fazer N coisas, aí seria até um filme legal. Mas não é entre o 2 e o 3, é entre 0 e 1. E aí até faria sentido os personagens principais da franquia não aparecerem. Por quê? Porque depois que eles saíram das mansões, que eles conseguiram fugir, escapar, até mesmo porque o Brad também sobrevive e resgata todo mundo de helicóptero, eles são completamente desacreditados pela força policial. E aí você teria como ter vários easter eggs, etc. Nem precisa aparecer personagem, só a gente falando assim. Vamos supor que o tal do Brian chega no hospital e tenta reportar alguma coisa. Ele vai até, por exemplo, o RPD para tentar divulgar o que aconteceu, o que ele viu lá nas montanhas. E lá ele conversa com o chefe Irons, que é um corrupto comprado pela Umbrella. E aí sim, a história faria sentido. Não entra dentro do cânone da obra, não tem nem como, não tem nada a ver com Resident Evil 9 Requiem. Nada. Como a notícia tenta dar a entender ali, por exemplo, do jeito que ela foi escrita. E aí nesse caso teria uma ligação com os games, uma ligação fortíssima. Só que teria que ser muito bem escrito, porque se o cara não vai entrar na mansão, se ele vai, sei lá, passar pela floresta e tentar sobreviver as armas biológicas que estão lá, que no caso são cães, alguns zumbis, alguns cadáveres, aí você poder colocar alguns monstros de Resident Evil 0, alguns monstros de Resident Evil 1. Ok, aí você teria Hunter, você teria as sanguessugas, você teria algumas criaturas absurdas, não teria nenhum Super Tyrant, o que é uma pena, porque o Super Tyrant é muito da hora. Mas você teria uma história cabível, que dá pra encaixar ali. Dá pra colocar uma ação, dá pra colocar um terror da hora, dá pra você até teorizar que tem uma cabana, alguma coisa, ou ele passa de fato pela mansão, mas não entra dentro do core da coisa. No máximo, dá pra colocar até easter eggs dos personagens, dá pra ser incrível. Mas não é entre o 2 e o 3. Entende que parece que falta alguém que manja do game, manja da história dos jogos, pra realmente chegar lá e falar, ó, você quer fazer uma coisa fora dos jogos? Tem uma brecha aqui, mesmo usando essa ideia idiota que vocês tiveram. Até daria pra ser um sucesso. Agora, se o cara for me enfiar que tá acontecendo entre o 2 e o 3, que o órgão tá sendo transportado pelas montanhas Arklay, que o cara conseguiu entrar em Raccoon City totalmente infectada com várias barreiras sanitárias, aonde a gente viu que já tava um surto se alastrando, ninguém ligou pra avisar o cara, aí vai ficar meio merda. Aí a suspensão de descrença vai embora logo de cara, a história fica nada crível. E, gente, o ator que vai fazer o papel principal não é lá essas coisas. Até porque, assim, eu só vi ele como criança. E aí, assim, ele tá mais velho e tal, legal, ele pode ter melhorado? Pode. Nada impede ele ser um bom ator. Mas não passa muita confiança, não. Ainda mais pra interpretar um personagem completamente novo, que não tem nenhuma ligação emocional com o público-alvo, que provavelmente deveria ser o fã de Resident Evil. Porque essa história que eu vou fazer um filme completamente diferente para gloriar, trazer novos fãs, é bullshit.
Porque todo mundo, até quem não jogou Resident Evil, quando vê um filme de Resident Evil já acha meio merda. E olha que tem uns malucos que gostam do filme da Alice. Mas é meio merda. A série da Netflix é uma bosta. A pior coisa já feita de Resident Evil é a série da Netflix. O Bem-vindo a Raccoon City é horrível, nojento. Nossa, eu tenho vontade de bater no diretor daquele filme. Ah, e tem os filmes do Paul Anderson. Eu tenho vontade de dar um tapa na cara do Paul Anderson. Mas, mano, você começou razoável e foi só ladeira abaixo. Então, vocês estão animados pro novo filme? Nossa, eu já tava preocupado. Agora eu tô desanimado. Mas quando sair alguma coisa eu vou cobrir porque eu gosto de Resident Evil. Agora, se eu vou pagar dinheiro, ingresso pra ver essa bosta, espera sentado. Eu poderia ter ganhado na Mega Sena. Eu não vou gastar um centavo para ver essa bosta. A não ser que o trailer, quando sair, esses rumores idiotas sejam só rumores idiotas e me pareça um bom filme vendendo pelo marketing, pelo trailer, aí talvez eu pense em pagar alguma coisa. Mas no momento, por tudo que saiu, todas as histórias, declaração de que não, eu quero apresentar algo inédito porque os fãs não querem. Como o fã não quer ver a história de Lynn Scott Kelly, não quer ver Jill, não quer ver Chris Redfield, não quer ver o Albert Wesker, não quer ver a Claire, não quer ver a Sherry Burke, não quer ver a Ada Wong. Não, eles querem ver um personagem novo. Ninguém quer personagem novo. Até mesmo a franquia, depois do Ethan, o Ethan ele foi redimido de várias formas em Resident Evil 8. Porque aí você teve uma dublagem, você teve uma visão de como ele era um cara mais humano, ele fala muito mais em Resident Evil 8, ele tem muito mais personalidade em Resident Evil 8. E aí o Ethan parecia um cara da hora, porque ele inicialmente como protagonista do 7 ficou meio merda. O 8 não é maravilhoso, mas a história é ok. Dá até pra pegar um apreço pelo Ethan. A Rose Winters aí veio o 9 com a Alyssa, que Deus queira que ela esteja em paz e não seja BOW, mas se for, beleza, é a Alyssa, é uma protagonista dos jogos anteriores. A Grace tem um elo fortíssimo com a protagonista de Resident Evil Outbreak, que é a Alyssa. E mesmo que ela seja nova, ela tem uma ligação. Agora esse Brian é um Zé Ninguém que foi pra lá fazer a entrega de órgão de uma maneira completamente avulsa. Sem sentido. Aí não dá. Não dá. Então, meus queridos, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Sigam o Dragão e vamos repercutindo mais notícias que saírem. Qualquer coisa nova que sair, a gente vai falando sobre isso. Valeu, pessoal. Deixa o like, comenta. Você tá esperançoso? Você acha que vai ser bom? Você acha que vai ser uma merda? Deixa sua opinião aí. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, siga o Dragão. Valeu!